Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, começando o nosso bate-papo das 6, abrindo, a sequência de programas desta semana, trazendo um tema muito interessante nesta terça-feira. Convido você a ficar aí até o finalzinho, principalmente os homens. Bom, antes disso, de cumprimentar os nossos convidados de hoje, a gente vai analisar como é que está o movimento na rodovia BR-101, em 2 pontos aqui de Linhares. Como era de se esperar, o manifesto continua dos caminhoneiros aqui na ponte Joaquim Calmon, na altura do quilômetro 150. E o resultado é isso aí, pessoal. Um grande congestionamento de caminhões, de veículos também de passeio. Foi o dia inteiro, desde a noite de ontem, madrugada de hoje, todo dia, essa situação. É o manifesto dos caminhoneiros, Brasil afora, não é exclusivo de Linhares. E nesse ponto, a gente vê que está ali, tudo travado, ninguém passa. A ponte Joaquim Calmon, que é o único acesso que a gente tem para a Grande Vitória, aqui por Linhares. Há outros acessos, mas muito mais longe, e aí a dificuldade realmente é grande. Ainda não há uma definição, a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando, disse que já desbloqueou, houve o desbloqueio de vários pontos, não só da BR-101, quanto a 262 e também a 259, mas ainda há esse bloqueio aqui em Linhares, em Aracruz, João Neiva e em São Mateus. Vamos dar uma espiadinha no sentido norte aqui da cidade. Também na BR-101, está chovendo agora, nesse começo de noite de terça-feira, movimento intenso, a chuva inclusive está um pouco forte nesse momento, movimento grande. Quem vê aí a pista central, a gente nem vê caminhões, carretas transitando, porque exatamente por conta do bloqueio. Então os veículos de grande porte não estão circulando em grande volume. O que você vê aí são veículos que saem daqui de Linhares no sentido norte. Nas vias laterais, o pessoal que vem dos bairros para o centro e vice-versa, quem vai do centro para os bairros da região norte ou para as cidades da região norte do Espírito Santo, São Mateus e outras mais. A gente espera que haja aí um acordo, uma solução, um desfecho suave, pacífico para esse impasse, para essa situação. O protesto, um manifesto que é legítimo, mas aí atrapalha bastante a vida do brasileiro, Brasil afora, e aí a gente espera que o quanto antes essa situação se resolva. Gente, o nosso WhatsApp está aí na tela, 996224547. Vamos interagir conosco, mande sua mensagem de qualquer ponto da cidade. Aqui de Linhares, São Mateus, Colatina, Grande Vitória, você que nos acompanha pelo canal 16.1. E para quem é assinante, claro, 526 é o canal. No sul do estado, nosso sinal de Cachoeiro também 16.1. Aqui para a região norte, quem é assinante, claro, nos acompanha pelo canal 316.1. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem. Começando o mês de novembro, nunca é demais lembrar a importância de você, de nós homens, buscarmos cuidar da saúde, os exames preventivos, esse cuidado que tem que ser o ano inteiro, mas é um mês que a gente dedica a esse alerta, o Novembro Azul. Aqui ao meu lado, 2 Cardias, os 2 irmãos da área da saúde, figuras muito conhecidas e queridas aqui, doutor José Cardia, médico, tudo bem, Cardia? Bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui contigo novamente. Prazer todo nosso. Com essa turma de gente
maravilhosa que são os seus telespectadores. Bacana. Viu? É um prazer, é uma honra eu estar novamente aqui na TV Sim. Tá jóia. Prazer todo nosso. Psicólogo Renato Cardia, irmão do José Cardia. Tudo bem, Renato? Eles falam que eu sou irmão, né? Mas tudo bem. Caçulinha da turma. O caçulo meio... Ele, quando pequeno, eu mexia com ele tinha uma raiva danada porque eu falava que nós achamos ele na lata do lixo. Eu acreditava E ele nisso. pior que acreditava. Tadinho, né? Por isso que eu fiz psicologia, para tirar os traumas. Tirar né? esse trauma de criança. Mas agradecer o convite, Cláudio. Prazer, né? Mais uma vez, né? Estamos aqui à tua disposição para esclarecer o que der, né? O que tiver ao nosso alcance, Importante demais. aos nossos telespectadores. E vamos lá, né? Estamos no Novembro Azul. Novembro Azul. Né? Importante Saúde do homem. reforçar isso aí, né, Renato? Exato. Aproveitar que você está com a bola, Renato, a gente fez questão de convidar o Renato para que ele estivesse aqui, justamente porque ele atua como psicólogo do NAPS, né, que é o Núcleo de Promoção à Saúde aqui de Linhares, e atua exatamente nessa área, claro, ligado às mulheres também, mas principalmente aos homens com relação às ISTs AIDS, né? São infecções sexualmente transmissíveis, e a gente tem aí um histórico alto, né, Renato, de infecções, por exemplo, da sífilis, que tem aumentado, né? Eu queria que você, inicialmente, fizesse esse alerta aqui pro... Na realidade, a questão da sífilis e as outras ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, e muita gente, é bom até esclarecer isso, porque as pessoas falam, mas não é DST? Sim, a nomenclatura ela modificou já tem algum tempo, até porque nem tudo que você adquire no momento é uma doença, é uma infecção. Ela progride para uma doença. Ou não, né? Ou não, né? Então, hoje a sífilis é o carro-chefe, como sempre foi. É uma doença silenciosa, vamos colocar assim, que muitas vezes o início dela, que a gente chama do cancro, né, Zé? É o cancro duro, eu falo, Zé, para mim é Zé, não é Cardia não, Zé. Tá? E você não percebe, é uma feridinha que não dói, ela desaparece rapidamente, por isso que a gente trata ela como silenciosa. Por não doer, e por você não perceber, a incidência dela, ou seja, o número de casos é muito grande. Alto, né? Isso aí. E aí, como o camarada não percebe, vai mantendo as relações... E ela vai evoluindo por fases, né? Isso também ela vai evoluindo, uma fase primária, secundária, terciária. Deixa eu só fazer uma observação. Linhares talvez seja o município aqui do Espírito Santo que mais cresce hoje. O número de pessoas que migraram para Linhares, de todas as partes, é muito grande. É verdade. Quando você tem essa migração de gente, aí você traz a doença. Então, o número de doentes com doenças sexualmente transmissíveis aumentou e muito na nossa região, mas por causa do desenvolvimento, que são consequências do desenvolvimento. Quanto mais gente, você traz fator negativo. E eu gostaria de fazer uma parte também. Hoje nós temos muitas ações em saúde que a gente promove, né, no programa de STAs. Nós temos o famoso ônibus da saúde. Que está sempre circulando, que a gente está sempre circulando. Vários campos aí da cidade. E isso daí é a saúde indo ao encontro da população. E nesses indo ao encontro, você tem a oportunidade de descobrir muita coisa em termos dessas infecções sexuais, que aquela pessoa, às vezes, não tinha um acesso, mas quando vê o ônibus, nossa, vou lá. Vou aproveitar que está aí, né? Está pertinho. Exatamente. E essa é a ideia, né? Ótimo, é excelente. Aliás, não é por ser meu irmão, mas Renato hoje é a pessoa que mais entende de DST, AIDS, nesse Espírito Santo. Eu não conheço ninguém que atue mais. Não é verdade. Ele está em campo sempre, ele está em campo toda semana. Tá? E o trabalho que a prefeitura faz, é fantástico, em termos de ação preventiva, né? que é muito, muito bom. Nós temos uma diretora que ela incentiva muito isso, que é a Kessia. O trabalho da prefeitura, da Kessia, né? É um trabalho maravilhoso. Então, na realidade, hoje, nesse aspecto, Linhares
tá de parabéns, né? é referência. Com certeza. Agora, ô Renato, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, uma é considerada uma IST também, que tem sido meio que negligenciada, né? Principalmente pela juventude, que talvez desconheça os casos mais graves, a questão do HIV, né? Que pode levar à AIDS, né? Realmente, o HIV é nosso carro-chefe. Né? As pessoas estão banalizando. Hoje eu vou tomar remedinho, que antes aquele bolo de medicação, né? Aquele coquetel Coquetel, hoje a coisa ficou compactada, né? 3 em 1, tal. E as pessoas falam assim, eu tenho uma sobrevida grande, é melhor ter um HIV do que ter uma diabetes, de ter uma hipertensão. Então as pessoas estão banalizando, principalmente pessoas de uma meia-idade. Acha que é uma coisa acha tranquilo, que... tá... E é lógico, a juventude, então, tá assim. Desculpa, eu ia falar uma palavra, eu esqueci que eu estou na televisão. Não posso falar. Estão rasgando e andando, né? Vai numa festinha. Não quer nem saber. Né? Vai para os rock and roll da vida, bebe uma, toma 2, usa uma coisinha a mais, fica rico, fica forte. Bonitão, tô na pista. Isso eu posso falar, vai no pelo e creu. E aí? No dia seguinte vem o arrependimento, onde a gente tem muito caso, onde a gente está pegando muito caso. Dificilmente a semana que eu não dou 2, 3 resultados de HIV. Olha aí. Hoje em dia, com a facilidade do anticoncepcional, né, dos métodos contraceptivos, então o pessoal perdeu o medo. Relaxou, e cada vez mais, cada vez mais jovens acabam tendo relações e engravidando. No hospital, lá no Hospital Rio Doce, apesar de não ser da minha especialidade, a gente está lá vendo crianças com 10, 11, 12 anos grávidas. E o número é muito grande, é maior do que você possa imaginar. Verdade. Então, o sexo foi banalizado. Você pega a televisão. Rapaz, não precisa muito, não. Vocês aqui da televisão, pega a novela às 4 horas da tarde, o cara tá lá tendo relações. Então, os clipes musicais, tá tudo hoje sexualizado. Os ídolos da televisão. Da garotada tem tatuagem em tudo quanto é buraco. Então, se for tatuagem, eu me sinto ofendido. Tatuagem, Cardinho? Eu não tenho muita tatuagem, não, poxa. Eu tenho só uns 80% do corpo. Eu entendi o que você quis dizer. Mas você não tem tatuagem lá, não. Essa aí não. Meu irmão que mais não, tranquilo. Mas, é uma brincadeira, mas a coisa é séria, mas gente. Mas é séria, porque hoje o número de crianças grávidas, crianças que praticam sexo é muito grande. A gravidez ninguém brinca mais. Ninguém brinca mais de carrinho, de. Não, a criança já nasce com o celular na mão. Isso aqui, isso aqui é. Gente, realmente a reflexão é importante. Cardia, aproveitar aqui, vamos explorar bastante sua área, que você é urologista, falar da saúde do homem. Questão do câncer de próstata, que é uma doença grave também, né, com relação à saúde do homem. Tem outros problemas. A gente falou das ISTs, porque tem muito homem relaxado, né, Renato, que não cuida da saúde, da prevenção, e deixa a coisa... Exatamente. Antes do meu irmão entrar nesse assunto, que eu acho importante que ele vai mostrar, a gente tem que pensar saúde do homem. A gente está no mês, no Novembro Azul, onde dia 17 de novembro é o dia D mundial de prevenção ao câncer de próstata. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o câncer, nós temos que pensar no autocuidado, na saúde do homem como um todo, o tabagismo, o álcool, e por aí vai. Né? Lógico, o novembro ele foi igual o outubro rosa, o mama, o preventivo, mas nós temos que pensar não só no câncer de próstata, nós temos que pensar a saúde do homem como um todo. Né? Vamos mencionar essa questão aí. Cardia, vamos pedir a nossa produção para colocar umas imagens aí ilustrativas para o Cardia explicar o que é a próstata, né, do homem. Essa glândula, é uma glândula, né? É uma glândula. Eu trouxe uns slides. Bem ilustrativos aí pra gente entender um pouquinho. Porque às vezes o camarada não tem nem curiosidade de saber, né? O homem é um bicho, às vezes, tão relapso. O homem,
não se cuida. A mulher faz prevenção, colo do útero, Verdade. mama, né? A mulher se cuida, o homem não se cuida. O homem é medroso, né, Se Zé? você... Medroso e relaxado mesmo. Deixa eu ver. Dá para mim ir ali e aparecer? Não, né? Esse produtorzinho aí hoje, hein? Bem, Vou explicar essa imagem aí, Cardinha. Vamos tentar ver se conseguimos explicar. Você tem a bexiga. Aham. Logo abaixo da bexiga, você vê esse risco preto. Vamos imaginar uma bola de soprar com uma maçã embaixo dela. Entendi. Esse negócio preto é o canal, a uretra, é como se fosse um cano que vazasse da bexiga, né? É ali que Da vai o bola, xixi. através dessa maçã. O xixi passa por ali. Então, o xixi passa por ali. Essa maçã ali de baixo é a próstata. Bem pequenininha. Então, é pequenininha. A próstata, ela, até os 20 anos, ela é menor do que um grão de milho. Pequenininha. Pequenininho mesmo, né? Muito pequeno. Ali tá Aí ampliada a ela imagem. começa, depois dos 20 anos, em média, a crescer. Quando chega nos 40 anos, ela já está mais aumentada. O tamanho do que do... Agora, a próstata é o seguinte, não, varia de gente. Depende. A próstata não é, nós não somos clone. Quando você pega um café clonal, todos eles vão dar igual. É. Nós não. Uns vão ter uma próstata um pouco maior, outros umas próstatas menores. Tem gente que vai ver 200 anos aí com uma próstata pequena. Normal. O outro vai com 38, 39 anos, já está com uma próstata grande. E aí o que acontece? Essa próstata ali, que é aquela amarelo, né? Amarelo, que de longe eu... Tem esse amarelo, isso. Esse amarelo debaixo da bexiga, ele vai crescer e vai começar a comprimir a uretra. Aí começa a ter. Então, como ele fica localizado abaixo da bexiga, atravessada pela uretra, ele vai começar a prender a urina. Para que serve a próstata? A próstata serve para ajudar na nutrição do esperma. O esperma tem de se nutrir para poder chegar lá no colo do útero, nessa sua caminhada. Então, ele tem nutrientes, ele produz a substância que vai ajudar a dar mais líquido para o esperma, né? E é o mesmo canal, né, Zé? A uretra é o mesmo canal, ele desemboca, né? Tem as glândulas ali que vão desembocar no mesmo canal. Dentro do canal. Aí dá uma passadinha de falando como médico. Mas é isso aí. Agora, então, assim, quando... Olha lá. A próstata, ela não é só câncer que dá. Tem outros problemas, né? Por exemplo, uma DST, uma gonorreia, uma infecção uretral, ela pode atingir a uretra, chegar lá na próstata, lá no canalzinho da glândula prostática que cai dentro da uretra, tem os canalzinhos, né? Então, esse canalzinho, ela pega ali e vai dar uma inflamação. Uma inflamação que pode ser aguda, de repente, de um dia para o outro, aquilo começar... Ou pode demorar dias e dias. Vai ficando lá. E é o que nós chamamos de uma infecção crônica. E que no futuro pode levar a um problema muito sério, mais grave. Pode levar a abscessos, pode levar a uma série de doenças que, às vezes, de difícil resolução. Passa outrazinha aí. Outra imagem aí, pessoal. Vamos colocar aí para a gente ir tendo essa aula aqui ao vivo, ó. Hiperplasia nodular da próstata. Isso. Ele já conseguiu passar. Olha, ele para passar mais rápido... Eu vou até oferecer um exame de próstata para ele. Está em promoção. Está em promoção, Uma parte dessa turma já passou dos 40. Já, tá na deixa hora, ele comigo. Eu sou empresário do meu irmão aqui. O câncer de próstata, Cardinha. Passa a anterior. Por gentileza, volta um pouquinho anterior. Um slide. Isso. A próstata, ela, como eu falei, ela pode crescer. É o que nós chamamos de hiperplasia prostática. Ela aumenta, né? A próstata tem um aumento lento. Então, com o tempo, ela vai aumentando, com o envelhecimento, principalmente, a pessoa vai começar a ter, presta atenção, pessoal, começar a ter um jato de urina fraco. Vai fazer xixi, sai aquela coisinha bem... Aí o cara acha que, não, eu tô velho, o xixi não precisa ir longe. O xixi fica pertinho. Tem que ter o jato forte. Aliás, eu fiquei no outro dia com uma inveja danada.
meu netinho de Cuidado 5 que você vai anos. falar. Meu netinho de 5 anos foi xixi na rua, rapaz. Nossa, rapaz, foi lá em cima no topo da árvore. Com Eu 5 fiquei anos, olhando. Tá um jato. Eu me lembro disso. Ai, que inveja, hein? Mas aí o jato de urina mais fraco, às vezes vai urinar, não consegue esvaziar toda a bexiga, vai lá, urina um pouco, volta. Um aumento de frequência, principalmente à noite, levanta várias vezes à noite. Ali eu tô vendo sensação de resíduo, parece que ficou ainda Isso, com a acaba de bexiga. urinar, aí não está satisfeito, aí daqui a pouco tem de urinar. Ou ainda, quando acaba de urinar, fica pingando. Igual aquele chuveiro meio que Isso. parece que tá fechado e não tá. Aí a mulher dá briga, tá mijando tudo em volta. Né? Mas é por causa Verdade. disso. Já é o problema. Então tem alguma coisa com a próstata. Se Então as tivesse mulheres sintomas. não devem brigar com seus maridos, Tem que que pode ser um entender, problema. problema Mas de tem que saúde. entender, né? Porque a mulher fica brigando com o marido porque mijou na tampa. Não, então tem que. Mijou- Vai fazer xixi. Maior seria hiperplasia benigna. Pode né? ser, pode ser lógico. benigna. Pode ser benigna. Aham. Mas aí, Cardia, isso aí é resolvido como? Com medicação? Com que... Medicação. Vamos lá para o outro slide. Vamos lá para outro slide aí que ele vai explicar agora, gente. Agora vamos falar do câncer da próstata? Vamos lá. Pode passar. Aí, ó. Bem, aquilo é uma doença benigna. Agora, pode dar um câncer na próstata. Olha aquele tumor ali, está escrito tumor canceroso. A próstata, ela fica debaixo da bexiga, né? Passa a uretra. E por trás da próstata passa um intestino grosso, o reto Tá ali. tudo juntinho Tá ali ali. pertinho. Por isso que quando a gente faz o toque, você vai sentir a próstata. Que tá do lado do intestino ali. No final do intestino. A próstata está por cima Por cima dele. do reto ali. Entendi. Então, quando você faz o toque, você sente a próstata. E quando você sente a próstata, você sente ela está aumentada, se não está. Ou se sente que se tem algum caroço, como ali, ó, um tumorzinho. Vai ficar um nódulozinho ali. Isso, Que você vai... um carocinho. Opa, tem um carocinho. Entendi. Vou analisar Vamos isso aqui. analisar. Não quer dizer que tem um caroço, que é um câncer, mas se tem um caroço, tem algum problema. É. Vamos ver que problema é esse. Pois é. E aí, Renato, que entra um preconceito danado, que esse exame do toque ele é importantíssimo para diagnosticar, né? E tem muito homem que não vai. Na verdade, Cláudio, pela literatura a gente vê isso, e no dia a dia também. A questão do preconceito, porque nós, homens, fomos criados para ser macho. É um machismo Né? exacerbado, O né? machão, né? É. Não, a mim não pode, não vou fazer, não vou tocar, não olha para mim não. Não vou fazer, porque existe uma resistência. Existe, natural. Isso é natural, né? Existe uma resistência, até porque o homem, para procurar um serviço de saúde, como meu irmão já falou, ele tem muito mais dificuldade. O homem só procura o serviço de saúde em último Não, caso. só se tiver. Mas hoje, nas últimas, era muito difícil, antes que houvesse essas campanhas, o homem ir espontaneamente lá no consultório. E quando vai, a mulher vai empurrando, né? Mas hoje, a esposa leva o cara lá. Eu fui levado também. Tá melhorando? Eu já fui levado. Hoje, você vê, não é raro o dia que eu atendo 2, 3 Sou réu, pacientes, confesso, né? vão lá espontaneamente. Você já atendeu seu irmão? Já. Já. Oh, meu Só Deus. aqui eu posso falar porque é seu irmão. Já, velho. se ele topar, eu faço o exame novamente dele. Ó, eu fiquei até preocupado na época. Ficou por quê? né? Não, nem vou falar. É bom, não. Se apaixonou. Eu ia me apaixonar pelo meu irmão. Pelo mas seu irmão, mas aí não tu foi- Mas sabe, Cláudio, é importante. Ele tá brincando, Não, tá? Mas o realmente, assunto é mas, sério. mas é importante. É sério. É importante. Eu vi da esse- importância do toque. É importante porque um caso como esse que apareceu ali, aquela imagem, isso. Olha, o tumor. Um tumor pequeno. Esse carocinho que tá ali, gente, aquele carocinho. do lado esquerdo nosso, direito Você, seu. se dá o toque e sente aquele caroço e constata que é um câncer, você vai operar e vai curar essa pessoa. É um câncer Já pequeno. faz logo. Todo câncer tem cura, desde que Seja precoce, né? Você veja no começo. Então, se o câncer de mama, um câncer de útero, foi pego no Isso. começo, lógico, ele vai ter cura. O câncer de próstata é a mesma coisa. Vai ter cura. Hein, meu irmão, deixa eu só dar uma palavrinha Vontade, da Renato. importância da psicologia
do acompanhamento psicológico num pós-cirúrgico, né? É. Porque por uma questão até da sua autoestima, da questão da depressão, da ansiedade. O cara acha que vai broxar, que não vai ser homem mais. Exatamente, tem a questão da disfunção sexual. Da Existe incontinência urinária. incontinência urinária. Mas Então, hoje as técnicas cirúrgicas, principalmente com a robótica, hoje com as técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Antigamente você operava um câncer de próstata, o sujeito ficava incontinente, a urina ficava frouxa. Hoje não, hoje é mais você menos já invasivo. né, e você tem menos problema no pós-operatório. A cirurgia evoluiu muito. Então, e mesmo para disfunção erétil, que era um problema sério, o problema da disfunção, melhorou, né? Hoje melhorou bastante. E com os remédios que se tem hoje em dia, que ajudam na ereção, então não temos mais os problemas que nós tínhamos antes. Esse acompanhamento é importante, né, Renato? Por isso que eu estou falando. Essa questão, né? Eu não quis tocar na parte de medicação, porque é a parte dele, ele é médico, eu sou psicólogo. Sim, mas acho que hoje em dia, juntando essa questão médica, né? A evolução da medicina, com a própria evolução da psicologia, porque a pessoa já carrega um rótulo. Que se eu operar a próstata vai acontecer isso comigo. Eu vou ficar impotente. História que ouviu no boteco, né? É um rótulo que se carrega. Da palavra câncer, né? É muito forte. É muito forte. Então o ideal é se você puder ter um preparo pré e pós-operatório. Tem que fazer um intervalo rapidinho. O papo tá muito legal, gente. Falando sobre saúde do homem, câncer de próstata, ISTs. Essa conversa aqui com o Renato e com o José Cardia, médico, psicólogo, os dois irmãos, trazendo esse alerta importante para nós, homens, para a gente se cuidar mais. Não somos gêmeos, tá? Não são gêmeos. Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco com o nosso bate-papo das 6. Voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo das 6, hoje conversando com essa dupla, né? Dois irmãos profissionais da saúde, Renato Cardia, psicólogo, José Zittenfeld Cardia, médico e nas horas vagas produtor rural também, né, Cardia? Aquela bela plantação de cacau ali, hein? Isso. Que maravilha. Cardia, voltando a falar aqui, relembrando aos homens a importância do cuidado, você falou aqui do diagnóstico precoce, que é fundamental para a cura dessa doença, né? E o que é importante... É muito comum a gente ver, as pessoas falam assim, não, eu todo ano faço meu exame de sangue. Eu não preciso fazer exame de toque porque eu faço exame de sangue. Aquele PSA que o povo fala, Isso. Né? O PSA é importante, sim, quando você faz um screening. Que aí você pega uma população, faz o PSA da população, os que tiverem alterado têm mais possibilidade de ter câncer. Mas o PSA em si, ele não é uma coisa afirmativa de câncer de próstata. Você pode ter um PSA alterado, acima de 2,5, hoje é o corte. Acima de 2,5 a gente começa a investigar. Então você pode ter um PSA de 30 e não ser câncer. Ser uma infecção, uma prostatite. Então tem que investigar. Mas você pode ter um PSA de 2, 2,5 e ser câncer. Então, o PSA não é uma coisa exata. Agora, se você tem um PSA alto e faz um toque, tem um problema, você fecha o diagnóstico. A chance é maior, né? Tem a chance maior de você estar com câncer. Agora, se você está com PSA alto, o toque está normal, vamos fazer uma biópsia, então, da próstata para poder... Então, hoje nós temos aqui em Linhares, colegas urologistas, inclusive meu filho. Doutor Fischler, um abraço para ele, se estiver acompanhando. Meu filho. Aliás, a família é toda da área da saúde, né? Graças a Deus. Meu filho também é médico no Rio. Não é por ser meu filho, né, mas eu computo hoje o Fischler como o melhor urologista do Espírito Santo. Referência mesmo. Ele realmente veio muito bem preparado, né? Ele ficou na Europa,
foi para a Rússia, ficou 2 anos e meio no Chile. Então ele veio muito bem preparado para a atividade, né? E nós trabalhamos juntos. Então nos dá um suporte muito bom. E então, como nós estávamos falando, vamos voltar, acabou a propaganda, vamos voltar. Não, porque se eu não faço propaganda dele, depois ele vai, pô, pai. Então, mas a importância, então, não é só do PSA, a importância complementar do com esse toque. exame Então do você toque. tem que fazer os dois. Um só. Esses dias aconteceu lá conosco um rapaz de 38, 39 anos, urinando toda hora, queimaçãozinha, dificuldade para urinar. Urina solta. Vamos fazer o toque? Não, eu estou novo, não estou com 40 anos. Falei, rapaz, mas vamos ver e tal. A esposa dele estava junto lá, quase bateu nele. Ele foi fazer o exame, fiz o toque dele, porque a mulher quase bateu nele. Você vai fazer de qualquer jeito. Conclusão, tem uns 15, 20 dias que eu operei ele de câncer de próstata. Antes dos 40. Então, porque 40 é a média. Não significa então, que... não quer dizer... Mas, agora, se o cara está com 39 anos, está com dificuldade urinária, está com aqueles sintomas todos... que não dá pra... tem de procurar o médico, não vai esperar ter 40 anos para ir ao médico. Ô, Renato, agora, essa questão do machismo que a gente falou aqui, tal, que às vezes a mulher precisa empurrar, isso, assim, devagarinho também está melhorando, né? Que se a gente for pegar 20, 30 anos atrás... Não, com certeza. Toda regra, tudo é para ser quebrado, né? Ao longo do tempo. O ser humano, ele vai se adaptando, ele vai evoluindo. Uhum. E é lógico, isso se refere a tudo. E na saúde ainda existe, como eu estava falando, essa resistência do homem. Isso a gente vê lá no nosso programa de STIs, existe muito aquilo. Vai lá, filha, faz seus exames. A gente oferece exame do HIV, sífilis, hepatite B e C, que são aquelas infecções silenciosas. Aquele padrão ali, Faz lá seus exames. Se você não tiver nada é porque eu não tenho. Isso não é uma verdade. Você pode ter alguma coisa, mas ainda não houve a transmissão. Uhum. Então, o homem ele é muito resistente a procurar o serviço de saúde. Eu não vou. Eu sou macho. Pode falar. Existem casos que o homem tem HIV e a mulher não. São soros discordantes. Ou vice-versa. Isso o homem tem e a mulher Você não. Você não sabe em que momento existe a transmissão. Então, não dá para... Existe... Pode ter 50 transadas e não transmitir. E é correto também afirmar que existem casos de pessoas comprovadamente que tiveram relações com pessoas que tiveram HIV e não pegaram. Agora não dá para arriscar, né, meu amigo? Isso envolve várias coisas. Carga viral, sistema imunológico. A ciência é muito complexa. Se eu for enumerar aqui, eu vou ficar até amanhã de manhã. Né, pela experiência que a gente tem. Agora, Renato, você nos atendimentos que você faz lá, aí já voltando a falar das ISTs, lá no NAPS, eu imagino que quando você traz um diagnóstico desse, aí o psicólogo tem que estar lá para dar aquele socorro, porque o camarada, ele só falta infartar na hora, né? E aí eu falo de homens e mulheres também. Na verdade, Cláudio, se eu te fizer uma pergunta, quero ver se você me responde. Se você estiver no avião, lá em cima... 10 mil metros de altura. O piloto falar para você assim, para passageiros, o avião está caindo. O que você vai fazer? Isso é difícil até. Você não sabe. É imaginar. Então, a reação, quando você dá um resultado, eu diria que mais de 95% das pessoas que hoje têm HIV em Linhares, quem deu esse resultado fui eu. Não é fácil, Com certeza. Nós temos mais de 1.500 a 2.000 assim, em tratamento. As reações são... Eu já vi gente sair correndo, eu já vi gente se fazer nada. Ficar paralisado. Uma coisa eu te digo, estatisticamente, por experiência, quanto mais cultura você tem, pior é a sua reação. Que você bate no peito, logo eu... Uma pessoa tão instruída, né? Entendeu? O grande problema também, Renato, é que quanto mais instruído você é, mais você sabe as consequências, né? Em tese, não deveria só estar por aquilo, né? Só que não
por ter essa cultura toda, por que não se cuidou? Por que não se preveniu? Por que abusou da sorte? É o segundo de bobeira, né? De E bobeira. agora Agora, vai se cuidar, vai tratar. Agora, uma coisa que tem que ser esclarecida. Você pegar, nós estamos falando de HIV, Renato, a gente fala em DST, em transmissão sexual, mas não é a única transmissão. Não, Sim, não, sim. não. Tá- Importante, ótimo é você isso ter falado isso. Porque você tem a transmissão através De sangue, de sangue. drogas, né? Não, Pessoal que usa droga, Objetos aí, agulha, cortantes, né? perfurantes, Mas o drogas. volume maior é... O cirurgião. Exato. Pode É, haver. O cirurgião Bem lembrado, tá se certo. espetar durante um ato Uma cirúrgico, agulha ali. uma agulha. Você imagina, já teve vezes, e tem casa, gente que mexe com urgência. Você está na urgência, você leva um tiro em cima do tórax. Tá sangrando Você chega ali. lá, está sangrando. Não dá tempo de botar luva, não dá tempo para botar nada, não dá aqui o Tem que bisturi. salvar o- Aí, depois que você opera, aí você... Vamos fazer o teste. Aí você faz o teste assim. Não, É, na verdade, hoje nós temos dois programas, que seria a PEP e a PrEP. Que é aquela... A PEP é a profilaxia pós-exposição. Aquela imediatamente... Aquela que você sofre um acidente pérfuro cortante, uma violência sexual, uma camisinha que se rompe, você tem até 72 horas para iniciar uma profilaxia. Agora, deixando bem claro que não é para sair por aí Achando que vai, né? transando à torta à direita, que eu vou lá tomar os remédios e Tá resolvido. está resolvido. Não é assim que funciona. E existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que nós implantamos agora no programa, que seriam para aquelas pessoas que querem ter uma liberdade sexual, onde você vai tomar medicação para se prevenir De pegar. Em de tese. pegar. Agora, não é 100%, não. Só né? que você não evita uma gravidez, você não evita uma gonorreia, você não evita uma sífilis. Mas a gente tem uma equipe, tem nossas enfermeiras, tem a nossa médica, que é a doutora Alessandra, né, nossa infectologista. Aliás, um abraço para ela lá, a doutora Alessandra. Nossa É infectologista. Eles são orientados, mas são orientados a usar camisinha também. Naturalmente. Junto com a pré, com mas usar essa camisinha. medicação, é. Agora, imagina a Alessandra conversando. Ela é maravilhosa, né? Eu adoro ela, eu adoro. Imagina ela conversando com o paciente sobre esse problema. Hein? O Aquilo- paciente pode ter o que for que vai rir. Vai. ficar Ela é uma satisfeito. pessoa Ela- super alta alegre. astral. Aliás, bom hoje astral. hoje, inclusive, ela está de plantão hoje na nossa UTI, viu? Olha. Ela está de plantão lá. É, aliás, eu até quero reclamar, porque da última semana retrasada, Olha. ela me convidou lá, nós fomos lá na casa dela, tal, comemos e tal. Mas ela falou que ia chamar na outra semana e eu estou aguardando Tá ela devendo, chamar. hein? Provavelmente, mas ela. Vamos ver se um dia ela me chama também, né? Pô, sacanagem. Mas aquilo é assim, rapaz. Miserável. Ó, doutora Alessandra. Vamos fazer mais um intervalo rápido aqui, gente. Papo legal aqui, descontraído. Mas o assunto é sério, viu, pessoal? Os homens aí, ó. O pessoal tá muito preocupado em curtir o futebol, em tomar uma Exato. cervejinha, mas Tá cuidado esquecendo do resto. Ah, não, eu tomo o remédio de pressão para controlar a pressão e tá resolvido. E Só acho que deixa eu só falar cura uma toda a coisinha. É interessante isso que você falou. No ônibus da saúde, a pessoa vai lá com afere a pressão, tá com a PA dela lá em cima, aí você mostra para a pessoa, tá com Pressão alta. eu esqueci de tomar meu remédio hoje. É o que eu mais escuto, cara. sempre tem uma história, né? É. Gente, intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre a saúde do homem, recebendo José Zitenfeld Cardia e o Renato Cardia. São os irmãos da saúde aqui. O Renato é psicólogo, né? Tem o Zitenfeld também. Voltamos daqui a pouquinho no nosso bate-papo das 6. Até já.
Voltamos aí, gente, com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6. No intervalo aqui, o papo cresce, inclusive, com a consulta aqui, gratuita aqui com o Cardia. Em off. Em off aqui, né? Não podemos revelar, né, Cardia? Não. Essa aí eu tô tentando retardar esse exame, mas a gente brinca, mas ele é muito importante, né? Eu não sei porque que a galera foge de... E eu sou carinhoso. Vamos falar sério agora. Cardia, vamos mostrar os dados aí. Nossa produção vai mostrar na tela uns dados importantes com relação ao câncer de próstata, né? É altamente curável, gente, Sim. mas se tiver avançado, a situação complica, né? Altamente curável no início. No início, né? Depois começa a dar trabalho. E existe muito... Eu já tive pacientes que não quiseram operar, fazer exame, não quiseram fazer o toque. Depois que foi descoberto, depois de anos, que não quer todo mês ir lá. Para ver como é que tá, se melhorou. Depois tomou um susto, né? Não é assim. Lá, Cardia, vamos lá. O câncer de próstata, eu trouxe esse slide, é o segundo câncer mais frequente entre os homens. Depois do câncer de pele. Que esse aí é universal, né? Sim, mas depois do câncer de pele é o mais comum entre os homens. É o câncer de próstata. Tem um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos, imagina. Nossa, mano. Na estatística. Um óbito a cada 40 minutos. Você vê em 2 horas, você bota aí em 2, 3 horas, e 3 horas são 120 minutos. Aí você bota aí, 3 pessoas já morreram. 3 pessoas morrem em 2 horas. 25% dos portadores de câncer de próstata vão morrer por causa da próstata. É 1/4 ali pode morrer. Então, 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados já em fase avançada. E aí a intervenção é mais complicada. Eles só vão lá quando já estão com a urina presa. Não vão nessa fase que a gente está conversando. Depois dos 40, ir lá, ser examinado. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão numa fase mais adiantada. Então, quando o sujeito começa a ter dificuldade para urinar, urgência miccional, então, isso já pode indicar que a doença já está sendo avançada. Já é um sinal. Já é um sinal. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. A pessoa de pele escura, o preto, não tem uma boa pergunta. Uma predisposição? Problema racial, da mesma maneira que o problema ou genético, etnia, como isso. Ela é muito importante em termos geral. Você vê, o americano tem muito câncer de estômago. O japonês tem menos. Se você, tem uma série de detalhes. Mas com câncer a de cor próstata escura, atinge mais o negro? Mais o negro. Mais o negro. O negro tem mais câncer. Eu quis fazer essa pergunta porque a gente também tem na estatística. Interessante. Aí há de se investigar o motivo disso, mas há... Não, problema genético. Genético. Está na raiz. Isso é comprovado. Que legal. Mas o restante dos dados aí, produção, por gentileza, só para a gente finalizar. Não é possível prevenir, né, Cardia? Isso. Mas é possível diagnosticar. Você não tem como evitar. Não tem como evitar que você vai ter câncer. Não tem como, né? Mas eu posso diagnosticar o câncer numa fase inicial. E a chance de cura é altíssima, como está lá, pelo menos 90% se o diagnóstico for precoce. Se você pegar o diagnóstico precoce, é quase 100%. São raros os casos que você não... Agora, esse diagnóstico precoce, ele é muito... Porque assim, o câncer de próstata, pelo que eu sei, para dar sinal é uma coisa muito difícil. Ele é muito difícil, ele tem que estar muito avançado, né? É silencioso. Ele muito silencioso, é uma doença silenciosa. Mas você tem os dados. Você faz o toque, os exames que você tem de fazer. Se você tem suspeita, você faz uma biópsia prostática. Se você faz a biópsia prostática, você tem chances de localizar o bichinho. E já ir fazer a intervenção. Você vê que a próstata, você tem que imaginar a próstata como fosse uma fruta que tivesse 2 gomos, um do lado de cá, um do lado de cá, na saída da bexiga. Raramente ela tem um outro gomo que vem por baixo. Só esses 2 ali, dividindo a uretra. São os mais importantes, lóbulos laterais. Podendo ter um lobo aqui por cima, outras vezes por cima, mas são casos mais raros. Então, você às vezes sente alguma coisa, dá um toque. Você fez no toque, você sente que está alterado de um lado ou do outro.
você já imagina que seja um câncer mais avançado. Uhum. Às vezes você faz o toque de um lado e é só de um lado só, um lugarzinho pequenininho, aí você faz a biópsia, vê que está uma quantidade pequena do tumor, é fácil prevenir, porque o medo da pessoa é receber notícia: eu tenho câncer de próstata. Isso. Pois é. Mas essa resistência... A resistência, quando a gente brinca, mas a resistência não é essa, não. A resistência não é o fato de levar o toque, não. Verdade, é o medo. verdade. É o De receber medo o de diagnóstico. receber a notícia. Mas é uma questão até psicológica, porque Mas assim, como é que o camarada vai resolver um problema se ele tem medo de saber? Na Eu conheço verdade- médico, eu conheço médicos que eu não vou fazer o toque não, porque se eu fizer esse troço aí, Tem tiver medo de alguma saber. coisa, eu quero saber. Então, Mas, você mas vê, Zé, complicado. na verdade, eu acho que isso acontece de uma forma geral. A pessoa, quando vai fazer exame do HIV, tá, qualquer ou é coisa. sim ou é não. Então, tem jeito, né? Mas esse medo de receber essa É uma notícia barreira. Não tem motivo é o de grande ser, problema. É uma barreira. Mas é importante essa sua colocação toda de nos trazer aqui de que realmente se mostre para a população a importância da prevenção. É importante. Se você teve uma relação extraconjugal, se você está sentindo alguma coisa no canal, para que você vai contaminar sua família, sua esposa? Verdade. Tira aquele grilo logo Vai da cabeça. lá, vai ao e médico, resolve. deixa o médico te examinar. Verdade. Você acaba com o problema. Só Se aí vai o sujeito piorar. fica com medo, Vai piorar uma vai situação na que... farmácia. Verdade. E isso daí eu faço uma crítica construtiva, não são todas as farmácias, É. mas tem farmácias aí que o sujeito vai lá e o balconista, não é nem o Já farmacêutico. receita qualquer Então, coisa. toma isso aqui, é Perfeito. bom. É o que a gente chama automedicação. Aí se né? automedica. Automedicação. Vai Aí, o que que mascarar o acontece? problema. Vai mascarar o problema e ele vai ter um O problema organismo vai maior. criar uma resistência E piora a e vai situação. piorar. Na hora que você mesmo piorar, que vai procurar um médico, para o médico tratar, vai Aí, piorar. há um passo que se ele está com problema urinário e você, dona de casa, que tem seu companheiro, ele começa a urinar Na borda do vaso ali. na tábua, né? É. Na tábua. No assento ali. Ele é um prostático. Se é câncer benigno ou maligna, é outra conversa. Mas ele é um Eita. prostático, provavelmente. Já leva esse Aí já caboclo tá- no urologista. Porque Pega tem- ele para levar. E o importante saber, se a próstata cresceu e não é câncer, hoje tem remédio. Você toma direto Toma e e vai desiste, urinar né? melhor. O remédio, ele não seca a próstata. O remédio relaxa a saída da bexiga. Relaxando a saída da bexiga, a urina O sai, jato urinário vai melhora. fluir melhor. Então, tem tratamento. Tem como se fazer, se melhorar a qualidade de vida. Isso que é importante, melhorar a qualidade de vida. Isso existe. Não Gente- quer dizer que tem problema de próstata que tem de operar. Não é sempre. Nem sempre, né? Agora, Tem que avaliar. tratamento para o câncer de próstata tem. Existe a radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia. Agora eu duvido, se o camarada tem medo, não quer ir saber do diagnóstico, quer fazer o exame, mas se falar assim, ó, você pode morrer, você vai morrer, eu duvido se ele não dá um jeito de ir, né? Porque Cara, ninguém quer morrer. ninguém quer. Essa história que eu não tenho medo da morte Conversa fiada. é conversa fiada. Ninguém quer morrer, não. Muitas vezes, até nos nossos usuários, aqueles que estão em abandono, pacientes de HIV, por exemplo, a gente tem que fazer essa associação, né? A gente tem que dar esse Cutucão dele. cutucão. Se não tratar, vai Vai morrer. morrer, não tem. Vai morrer. E é com muito certeza. rápido, inclusive, né? Porque de repente vai pum. A imunidade vai lá embaixo, o Vai camarada lá pega uma embaixo, doença as aí. doenças oportunistas aparecem e já era. Inclusive pelos protocolos, né, que não se pode divulgar, a questão das pessoas que morrem, vítimas do HIV, gente, aqui eu vou fazer uma crítica até, inclusive, né? Há muitos óbitos, né, e que são atribuídos às vezes a uma pneumonia, e que de fato é isso, mas a raiz está lá na questão da HIV. Da AIDS, né? E que não se divulga isso. Na verdade, assim, estou falando aqui, tem irmão médico, filho médico, Sim. família toda médica, mas com todo respeito, raros os médicos, não é porque meu irmão está aqui na frente, meu sobrinho está escutando, mas raros os médicos pedem um exame do HIV.
raros. Passa batido, né? Vai pro hospital, rotina. tem pneumonias de repetição, tal. Trata a pneumonia, vai na hora que Descobre, já tá... Poxa, o papo infelizmente tá acabando porque o tempo encerrou, mas foi muito legal essa conversa com os dois aqui. Tá convidado Valeu. para uma próxima rodada e a gente falar sobre isso. E eu quero dizer que lá o consultório está à disposição, viu? Irei Você é o mais amigo da rápido gente. possível. Você pode ter certeza que eu vou te tratar com muito carinho, viu? Cláudio, eu te dou o apoio psicológico. Opa, eu preciso. Obrigado, viu, aos dois. Renato. Valeu, Zé, viu? obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado aos Valeu. dois aqui. Bom, gente, espero que esse papo tenha sido proveitoso. Tenho certeza que foi, instruindo. E toma coragem, viu, camarada? Sai do sofá aí, lá, deixa a cerveja aí, o futebol, e faz a consulta com o urologista. Vai investigar, né, pelo menos para se prevenir. Por hoje é só. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e domingo à tarde a reprise de todos os programas exibidos ao longo da semana. Continue conosco, TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.